a professora Edna Ribeiro. Professora, seja bem-vinda, boa noite. Oi, boa noite. E Boa você, noite. boa noite, como professora, o que que você pensa, o Uhum. que que você tem vivenciado na sua profissão? É assim, eu é bem difícil mesmo, né, o relacionamento entre os alunos e os professores, porque tem realmente essa falta de respeito e eles nem sabem realmente o que é o respeito, eles não sabem o que é isso, né? Porque, assim, só o fato de um professor estar falando, estar tentando explicar uma matéria e os alunos estarem conversando, falando, e o professor pedir silêncio, eles continuarem, isso já é uma falta de respeito. E eles não veem dessa forma, né? Então, começa muito pela falta de respeito dos alunos, porque eles não têm isso em casa, né? Como eu falei, a maioria nem sabe o que é respeito. Então, tudo para eles é muito natural, é normal. Assim como eles convivem, né, no entorno de onde eles moram, com os colegas, né, com a família. Então, é um desconhecimento, né, do que é respeito. Então, falta mesmo isso, a questão toda é essa de respeito mesmo, de saber que um professor, além dele ser um professor, que seria até uma a autoridade na sala de aula, ele é uma pessoa mais velha, que com certeza ele é mais velho do que os alunos, né? Até os alunos do ensino médio. Um professor, mesmo sendo muito jovem, ele ainda vai ser mais velho. Então, não tem esse respeito de saber que aquela pessoa que está ali na sala de aula ensinando, ela tem que merecer respeito. Só que também, como eu disse, eles não sabem o que é isso. Muita coisa para eles é natural para eles se xingarem, usarem palavras, né, para a gente é um absurdo, entre eles, mas para eles isso tudo é muito normal. Então, a Aproveitando, primeira parte é essa. aproveitando, professora, Ah, você já sim. vivenciou na prática alguma situação de agressão verbal, física? Então, eu nunca tinha, assim, que os alunos, eles na sala de aula, eles conversam, muitos nem fazem atividade que a gente propõe porque não querem, alguns querem ficar dormindo, outros querem ficar no celular, né, que é a maioria, na verdade, né, ficar no celular, jogando, inclusive. É, eles, assim, de repente até bater boca, por exemplo, vai, a gente falar o professor falar uma coisa, que nem aconteceu comigo, falar uma coisa e o aluno ficar naquela réplica ali como se estivesse falando com a mãe, né? Porque a gente percebe esse comportamento, que é aquele comportamento de um adolescente que a mãe fala ou o pai fala e eles ficam retrucando, né? Ficam tentando argumentar, só que de uma forma inconveniente, né, errônea. E então, sim, aí agora no ano passado eu tive, sim, eu sofri uma agressão física, né, de um aluno que já vinha. Eu comecei no começo, nessa escola em específico, eu comecei no início do ano passado, de 2024. E desde o início do ano lá eu tinha, já era muito conflitante. Nossa, aquela escola, eu nunca tinha passado por uma escola daquele jeito, assim, daquela, da confusão. Era coisa assim que eu nunca tinha visto, né? Então, o que acontece? Esse aluno específico que me agrediu logo no início do ano, teve várias coisas. Ele me agrediu verbalmente, né, duas vezes, tentou me agredir fisicamente uma outra vez. E aí, por último, em setembro agora do ano passado, ele me agrediu fisicamente mesmo. E isso porque eu pedi para ele parar de conversar num momento que era uma prova. Era uma prova, eu tinha já deixado a sala totalmente conformidade, né, para uma prova, que é separar as carteiras, porque os alunos eles ficam em grupos, né? Então, é separar tudo direitinho. Os alunos me ajudaram a separar e depois também me ajudaram a distribuir as provas e tudo. E esse aluno, ele não costumava nem assistir aulas, e não só a minha, ele não costumava assistir aula de nenhum professor. Ele já ficava
muitas vezes, a maioria do tempo dele no corredor, né, ou fora da sala de aula sempre. Ficava no corredor ali da sala ou ficava em outros corredores que não era da sala dele. Só com o celular na mão, e ele nem levava material. Então, nesse dia que aconteceu isso, eu pedi para ele parar de conversar com um aluno que estava atrás dele, né? E ele virava para trás para conversar com o aluno. E eu pedi para, aliás, na verdade, eu nem me dirigi a ele, porque como eu já tinha essa questão, né, com ele, e ele não teve só comigo, né, essas afrontas e até xingar mesmo, não foi só comigo. Então, eu já, para evitar de me dirigir a ele, eu me dirigi ao menino que ele estava conversando. E o menino não estava, o menino estava escrevendo na folha da prova. E aí, pela segunda vez, quando eu fui pedir para o menino que ele estava conversando para se afastar, fui até lá, né, perto do aluno, pedi para ele, então, afastar a carteira, não me dirigir para esse garoto que me agrediu. E ele simplesmente não gostou, porque eu pedi para o garoto de trás afastar a carteira para sair da direção dele. E aí eu falei para ele só uma coisa, eu falei assim, olha, se você não quiser fazer a prova, não tem problema, você pode sair da sala. Ah, eu não vou sair da sala, e quem tem que sair daqui da escola é você, que não sei o que, e me xingou. E aí ele me falou uma palavra, que ele me xingou de um nome, né, que aquilo foi assim, absurdo. E aí o que eu falei para ele foi, faz favor, sai da sala. Ah, e ele ficou retrucando, quem vai me tirar daqui, quem vai me tirar daqui, né? E nisso eu fui no corredor pedir para alguém vir tirar ele da sala, porque ele me xingou de um nome, né? Que tem pessoas que são profissionais dessa área, né? E aquilo foi um absurdo, né? E aí, nisso, que eu estou esperando alguém vir tirar ele da sala, fiquei ali na frente da mesa, e atrás de mim a lousa, e ele levantou e ele veio me peitar. E nisso que ele me peitou, ele encostou realmente o peito dele no meu e foi me empurrando para trás com o peito, e eu tentando afastar ele com as duas mãos, até tentando colocar entre eu e ele as mãos para poder separar ele de mim. E nisso ele me empurrou com as duas mãos e eu caí no chão. Caí no chão, bati o lado esquerdo no chão, fiquei com várias, o rosto todo roxo, os braços, né, o braço, principalmente do lado esquerdo, a perna. E nisso foi uma gritaria, eu gritando, e os alunos da sala que estavam até esse momento que ele me empurrou, ali sentados, paralisados, levantaram, e foi aquela coisa, enfim. Eu fiz boletim de ocorrência, né, eu fui fazer corpo de delito, eu fiquei afastada pelo INSS por acidente de trabalho depois disso, ainda não voltei para a sala de aula, preciso voltar porque eu preciso trabalhar, mas não que eu tenha E o vontade. que aconteceu Tá? com esse aluno? A senhora sabe? Ah, ele, na época, assim, a direção da escola e não, também não ajudava a gente, assim, os professores, né? Então, a gente tinha, assim, muitas reclamações. E vários professores falavam, acabou o ano, nunca mais eu volto aqui para essa escola. A escola é muito Uhum. complicada mesmo, né? A escola que a gente fala, que nem falava para os alunos, escola não é parede, não é carteira, são vocês que estão aqui e tal. Eu conversava muito com eles, tentava orientar, até no sentido de estudar, para fazer até um campus, que aqui em Santos, né, Uhum. aqui na Baixada tem campus e tal, que é uma empresa que dá oportunidade para os adolescentes trabalharem, né? Uhum. Enfim. Então, a direção da escola optou por ele ficar em casa, e porque a mãe disse que para transferir ele seria muito difícil, porque já era final de ano e tal. Só que eu fui na diretoria de ensino, conversei com a supervisão lá, né, com a supervisora, que era até a supervisora dessa escola, falei para ela que era um absurdo a diretora manter ele ainda matriculado na escola e ele ia lá. Eu fiquei Uhum. sabendo pelos professores que são colegas, né? Ainda hoje tenho amizade com eles, que ele ficava todo dia lá no portão. Então, quer dizer, depois disso, a supervisão fez uma reunião lá e pediram para que ele encontrasse outra escola, né, para estudar. Assim, juridicamente, né, eu não sei como que está o processo agora, inclusive Uhum. esses dias eu tenho até esquecido já de ligar para saber como que está, se ele foi ouvido por um juiz, o que que resolveram,
Mas foi aberto um processo, sim, eu abri um processo, Uhum. inclusive até para o próprio Estado mesmo, porque eu sofri um acidente de trabalho dentro da escola, né? Fui agredida. E nisso, ele foi, não sei se ele foi para outra escola, ele parou de estudar. Só que Uhum. esse ano eu soube por uma colega que ainda está lá, que é uma colega que acabou ficando lá, que ela já está dando aula há muito Uhum. tempo lá, é que ele voltou esse ano para lá, está estudando lá, Que né? É coisa. uma escola que eu não volto, inclusive até a própria mãe dele tentou entrar na sala na sala na secretaria, porque eu acabei tendo que entrar para a secretaria, a vice-diretora me colocou para dentro da secretaria nesse dia do ocorrido, a portas trancadas de chave, e ele foi na porta da janela, ali foi na janela da secretaria, quase quebrou o vidro pelo soco que ele deu lá. A mãe dele depois foi lá também. Então, aí eu entendi por que a Uhum. vice-diretora pediu para trancar a porta e eu ficar bem longe ali da porta. E eu fiquei até achando que era muita coisa, né? Assim, que não seria para tanto. Eu não sabia. Muita coisa naquela Entendi. escola ali eu não sabia. Ô, Edna, Então é isso, desculpa, né? desculpa te interromper Pode. por causa do Sim, nosso por favor. horário aqui. Eu quero Sim, te claro. agradecer por você que passou por essa situação tão difícil, está passando ainda, compartilhar Sim, aqui com a gente esse ocorrido. Espera que sim, realmente as providências sejam tomadas. Muito obrigado, tá? sim. Imagina, eu agradeço também. Uma boa noite para todos. Tchau, tudo Obrigada de pela bom. oportunidade. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.